gente, então eu queria apresentar a Gabriela Rausel. A Gabriela é coordenadora pedagógica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Infante Dom Henrique, que está há tempos lutando para mudar de nome e passar a se chamar Espaço de Bitita, né? Porque é uma escola localizada no Canindé, que é uma região de São Paulo, onde onde tem ainda, né, a comunidade onde viveu a Bitita, que me fugiu o nome dela. Carolina Maria de Jesus. Carolina de Jesus, né? Mais conhecida pela obra dela, Quarto de Despejo. Era uma mulher negra, uma mulher muito pobre, que morava, né, na comunidade de lá, e que deu a possibilidade da gente ter relatos e conhecer o dia a dia, né, das pessoas que viviam nessas condições, nessa situação, nesse grupo social, já há muito tempo atrás, né? E uma autora importantíssima, importantíssima. E a gente convidou você, né, Gabriela, porque a gente está muito interessado em entender, né, como que vocês lidam. A gente, numa época que se fala tanto de diversidade, né, dificilmente a gente vai ter uma escola com a diversidade que a Bitita tem, né? É uma diversidade de culturas que eu nunca vi nenhum lugar com tanta, né? Eu vi no vídeo que você nos passou, Gabriela, que em 2017 vocês estavam com cerca de 20% de alunos estrangeiros, né? Quando a gente fez a pesquisa lá, porque eu conheci a Betita por causa de uma pesquisa que eu fiz parte, né? Acho que já estava em 30%. Eu fui em 2021, eu acho. Então, gente, vocês podem imaginar, é quase um terço da escola, né? Mas, em vez de eu apresentar, de eu falar da escola, deixa a Gabriela falar, né? Que eu já estou adiantando umas coisas. Mas aí, enquanto a gente estava pensando nessa questão do tema dessa grande diversidade cultural dentro da escola, e como a escola pode trabalhar com essa situação, até porque é uma demanda de pessoas, é uma necessidade de pessoas aqui desse grupo, Gabriela. Porque tem, por exemplo, a Ana Maria, que ela é do Mato Grosso do Sul, e ela trabalha com escolas de fronteira, né? E a gente sabe que essa realidade de ter crianças de outras culturas, ela acontece em muitos lugares, né? Bom, aí nesse meio tempo que a gente já tinha definido esse tema, aconteceram os ataques escolares, né? E essa onda enorme, assustadora, né? Então, não tinha como falar de qualquer tema de escola sem passar por aí, né? Então, eu pedi para a Gabriela essa difícil tarefa aí de, na verdade, abordar dois temas, né? Que acabou sendo que não tem como qualquer coisa de escola deixar de passar pela questão dos ataques escolares, né? De como é que vocês viveram isso lá, como é que vocês lidaram com isso lá nessa escola que tem essa característica aí, né? Então, acho que eu já falei demais, Gabriela. Muito obrigada, viu, pelo aceite. Estamos muito animados para te ouvir. Imagina, Bia, eu que agradeço. Boa tarde de novo, gente. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Estou muito ansiosa, muito empolgada para a conversa que a gente vai travar aqui.
É uma honra estar nesse grupo, já entrei com vocês, né, construindo várias coisas, já propondo coisas, propostas de livro, então eu estou bastante empolgada em aprender com vocês, né, e contar um pouquinho do que a gente faz todos os dias na nossa escola, na nossa querida MF Espaço de Bitita. Eu vou me apresentar, vou falar um pouquinho, preciso situar vocês do que é a nossa escola, onde ela está. A Bia já trouxe algumas coisas bem características do lugar de onde eu vou falar, e aí a gente vai conversando. É um desafio realmente falar sobre esses dois assuntos, mas acho que eles não são assuntos desconectados, né? Eles são assuntos que atravessam o nosso dia a dia, e nesse último mês tem sido cada vez mais presente nas discussões, né, com os pais, com os estudantes, com os professores, né? Eu preparei uma apresentação, vou ver se eu consigo compartilhar com vocês, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Aqui, vocês conseguem ver? Sim? Sim, tá dando para ver. Maravilha. Bom, gente, então, tive a honra de ser convidada pela Bia para conversar com vocês hoje um pouquinho sobre o trabalho que a gente realiza lá na MF Espaço de Bitita. A ideia é fazer um relato das práticas que a gente construiu, e eu acho que é importante destacar que são práticas que foram construídas já, que vêm sendo construídas já há bastante tempo, bem antes da minha chegada na coordenação pedagógica, bem antes da minha chegada na escola, que é um processo já de de uma década, né, digamos assim. Eu vou contar um pouquinho do que a gente constrói com os professores e estudantes na nossa escola e apresentar para vocês quais são os nossos maiores desafios e as saídas que a gente acabou encontrando para tentar amenizar um pouquinho as violências, né, diárias que toda escola passa, que a gente consegue identificar no nosso cotidiano escolar, e como é que a gente chegou a um modelo de comunidade de aprendizagem, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, tá? A Bia já trouxe um pouquinho de quem eu sou, mas eu sou a Gabriela, Gabi, eu sou formada em magistério pelo antigo Cefam, tenho habilitação em educação infantil, ensino fundamental, sou licenciada em matemática, em pedagogia, e tenho uma experiência de 16 anos em sala de aula, na coordenação pedagógica na rede estadual de São Paulo, e mais recentemente na rede municipal também, atuando como professora alfabetizadora, majoritariamente, nas turmas do ciclo de alfabetização, do ensino fundamental, e também com turmas de educação de jovens e adultos na rede municipal. Esse é o meu segundo ano na coordenação da MF do Espaço de Bitita. Eu já trabalho na escola mais ou menos há 5 anos, se não me engano, e aí é o segundo ano que eu estou enfrentando esse desafio de estar nesse lugar, de coordenar um projeto que já está tão consolidado, né, e que a cada dia traz coisas novas, traz demandas novas e traz uma vontade de construir coisas que é uma coisa impressionante. A Bia, que já esteve lá em algum momento, sabe do que eu estou falando, da dinâmica diária que a nossa escola tem, né? Então, vamos lá. Para começar, eu sei que muitas pessoas aqui não são de São Paulo, eu queria localizar vocês de onde a gente está falando, né? A nossa escola, MF Infante Dom Henrique, ela fica entre algumas grandes avenidas principais da cidade, né? Fica entre a Marginal Tietê, fica entre a Avenida Cruzeiro do Sul, fica atrás do Estádio da Portuguesa, que é um marco bastante importante do nosso bairro, fica próximo da região do Brás, que é uma região de comércio popular bastante forte aqui em São Paulo, e fica ao lado do Instituto Federal de São Paulo, o campus São Paulo, né? Nesse território, próximo à escola, na década de 60, havia a favela do Canindé, né? A favela do Canindé ficava a alguns quarteirões da nossa escola, e lá viveu a escritora Carolina Maria de Jesus, na década de 60, até que ela conseguisse, de algum modo, sair desse lugar e ter a sua casa de alvenaria na zona sul da cidade, né, na região de Parelheiros. Esse nosso território é um território de bastante complexidade do ponto de vista social. Então, a gente tem, próximo à escola, uma série de equipamentos da assistência social, aproximadamente 10
centros temporários de acolhida, que acolhem famílias em situação de vulnerabilidade, que acolhem mulheres em situação de violência, que acolhem homens e mulheres, idosos, né, e que estão ali na mesma rua, no mesmo quarteirão da escola, e que é de lá que vem toda a nossa comunidade, as pessoas que frequentam a nossa escola. A gente tem, além dos CTAs, espaços de ocupação próximo da Avenida do Estado, em prédios, né, que estão ali ocupados por muitas famílias, em ocupações mais precarizadas embaixo dos viadutos, né? E a gente tem também, ao lado da escola, faz muro com a escola, o que restou da favela do Canindé dos anos 60, né? Ela tem uma carinha bem típica de favela, né? É uma viela bem estreita que vai cada vez mais se afunilando conforme você adentra, e que as casas vão sendo construídas verticalmente, uma acima das outras, porta com porta, e que da pandemia para cá cresceu absurdamente, né? Hoje a gente tem mais ou menos 300 famílias morando num espaço bem pequeno, em casas muito pequenas, e que as nossas crianças também vêm desses espaços, né? Pari Canindé, a gente já remete, né? Pari Canindé são palavras indígenas, então a gente também tem a presença muito forte, né? A gente costuma retomar sempre essas questões, Pari, Canindé, Tietê, Tamanduateí, que são os nomes dos nossos rios. Então a gente está num território muito diverso, começando já a olhar para a história do lugar, né? Para quem forma esse lugar. E aí, quando a gente adentra a escola, que é um pedacinho de mundo, né, a gente se depara com tudo isso presente todos os dias, né, nos 3 períodos que a escola funciona, atendendo crianças de 6 anos até os adultos de 75, 80 anos que estão na nossa educação de jovens e adultos lá, né. E aí a gente se depara com essas muitas formas de existir. A Bia já trouxe um pouquinho sobre a questão do nome da escola. Nossa escola se chama MF Infante Dom Henrique, que homenageia, não sei se que a gente pode dizer isso, né? O Infante Dom Henrique, que, resumindo de forma muito superficial a sua trajetória, foi o português que inaugurou o tráfico de pessoas escravizadas, né? Foi a pessoa que incentivou as grandes navegações com a proposta de capturar pessoas e trazer de um lugar para outro de forma forçada, né? Então, se esse é um cara que merece uma homenagem, que uma escola tenha o seu nome, então a gente, né, fica bastante perplexo com relação a isso. E mais do que isso, a gente entende que, mais do que remover essa homenagem, a gente precisa encontrar pessoas que mereçam realmente serem homenageadas dessa forma, né? E Carolina, além de tudo que a gente sabe a respeito dela, além dela ter morado no território da escola, ela é multitalentosa, né? Ela é escritora, ela é cantora, ela era figurinista, ela escrevia, ela teve o seu livro publicado em mais de 13 idiomas diferentes, O Quarto de Despejo, né? Então ela é uma força, ela é uma potência, e ela viveu ali do nosso lado, né? Então por que não homenageá-la, né? Não foi um capricho da escola só a tentativa de mudar o nome da escola. Esse processo foi um processo dialogado com toda a comunidade. A gente conversou com os alunos da escola, a gente mostrou para eles quem era o Infante Dom Henrique, explicou para eles por que a gente não concordava com aquilo. A escola não tinha, não fazia nenhum sentido ter esse nome e a concepção de educação que a escola tenta construir todos os dias, né? Então, junto com a comunidade escolar, a gente pesquisou algumas personalidades, chegamos a diversos nomes, como, além da Carolina, a Patrícia Galvão, a Ariano Suassuna, uma série de pessoas, e aí a gente decidiu que tentaríamos, de alguma forma, mudar o nome da escola para Carolina Maria de Jesus. A gente fez todo o processo legal junto à prefeitura, a gente recebeu vários nãos, né? Por muitos motivos, dizendo que a gente não tinha razão social para tentar mudar o nome. A segunda negativa trouxe como resposta que Infante Dom Henrique era uma personalidade importante na história do Brasil, então ela precisava, né, era um nome tradicional na cidade, então isso precisava ser mantido.
Mas mais recentemente a gente tentou outros caminhos. Então, pensando nas infâncias que a gente constrói todos os dias e também considerando que Carolina se apelidava, tinha o apelido de Bitita quando criança, inclusive escreveu um livro chamado Diário de Bitita, contando as suas experiências de criança, e nesse livro ela fala que ela só se reconheceu Carolina na escola, quando a professora a chama pelo nome, né? Porque até onde ela sabia, o nome dela era Bitita, e a professora a chama de Carolina, ela é estranha, né? Então há uma relação bastante forte entre infância, entre escola presente nesse livro. E aí a gente propõe como uma terceira opção chamarmos a escola de EMF Espaço de Bitita. De um mês para cá, a gente tem conseguido algumas vitórias. A gente já passou por algumas comissões, já teve a aprovação do nome, né, por essas comissões, e agora a gente espera só, se eu não me engano, só a sanção do prefeito para que a gente seja oficialmente denominado EMF Espaço de Bitita. A gente está bem feliz, foi um caminho muito árduo, né? E Carolina é um ícone para a gente, ela é presente o tempo todo no nosso espaço. A gente fala muito dela, a gente usa muito Carolina como referência, as crianças conhecem Carolina, as crianças leem Carolina, né? Então, ela é uma referência para a gente tem conseguido avançar nesse processo. Essa é uma novidade quentinha que nem todo mundo sabe, viu? Acho que é um spoiler que eu estou dando para vocês agora. Bom, então, além da presença de Carolina, a gente tem também na nossa escola uma concentração muito expressiva de imigrantes internacionais, né? Como a Bia disse, nos últimos anos esse número vem aumentando. A gente tem batido esse ano em torno de 30% de estudantes migrantes internacionais ou filhos de imigrantes, que a gente considera, né, migrantes e filhos de imigrantes como único grupo, porque a gente entende as relações, né, entre as famílias, onde a língua materna se mantém, onde a cultura se mantém. Então, a gente considera um terço de imigrantes e filhos de imigrantes como uma coisa só. Então, pensando no nosso universo do ensino fundamental, que são 600 estudantes, a gente tem aproximadamente 200 estudantes migrantes internacionais, e nós não somos a escola da cidade com o maior número. Tem escolas que têm mais ainda, né? Se eu não me engano, nós somos a 5ª escola da rede que com o maior número de estudantes migrantes internacionais. Nosso último levantamento, a gente teve simultaneamente frequentando a escola, acho que 8 nacionalidades diferentes. A gente tem estudantes bolivianos, né, majoritariamente, a gente tem um grupo grande de angolanos que estão chegando e que são moradores dos centros de acolhida e tem uma rotatividade bastante grande. A gente tem estudantes afegãos que estão chegando em maior número agora, tem venezuelanos, tem egípcios, tem equatorianos. São, se eu não me engano, 8 nacionalidades diferentes frequentando a nossa escola todo dia, né? E a gente tem, mais recentemente, com a educação de jovens e adultos se consolidando na nossa escola a partir de 2019, a chegada de muitas pessoas trans. Então, no período noturno, a gente tem hoje 21, 22 pessoas trans frequentando a nossa escola no período noturno, o que já também exige da escola uma mudança de postura, exige com que a escola converse sobre esse assunto, com que isso seja tratado diariamente nas nossas conversas, né, com todo mundo, com toda a comunidade, né. Então, acho que só nessa apresentação a gente consegue entender de que lugar que eu falo, né, e quando a Bia diz que é um dos lugares mais diversos que ela já conheceu, acho que eu posso dizer o mesmo, né, não por eu ser de lá ou por eu estar lá, mas é que nesses anos todos de educação, é o lugar mais heterogêneo que eu já vi, né? E quando a gente chega na escola, na entrada da nossa escola, a gente se depara com esse mural, que foi um desenho feito por uma artista chilena, na ocasião em que a escola foi convidada para ser membro das escolas associadas da Unesco, né? A gente brinca que a escola é uma sucursal da ONU, então a gente tenta o tempo todo olhar para esse mural e lembrar todos os dias qual é a nossa tarefa ali, né? A gente tem a missão, a tarefa, a obrigação de oferecer para todas as pessoas que circulam no nosso prédio uma escola pública de qualidade e inclusiva, né? E os desafios são muitos, muitos, muitos mesmo.
Eu não estou vendo vocês, eu não sei se vocês estão solicitando palavra, mas por favor me interrompam, tá? Caso eu esteja ultrapassando o tempo ou falando muito rápido, fiquem à vontade para me interromper. Eu acho que a Débora levantou a mão. Débora? Não, eu queria era parabenizar, e depois eu descobri que dá para bater palminha aqui. Desculpa. Imagina. Obrigada, Débora. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa dessa primeira parte. Acho que não. Bom, então aí a proposta que a Bia me fez era para compartilhar com vocês um pouquinho quais são as nossas estratégias para lidar com toda essa diversidade que está presente desde o ensino fundamental, desde o primeiro aninho até os anos finais da EJA. E aí, quando eu começo a pensar em quantas coisas a gente faz, eu falei, nossa, são muitas coisas, né? E são coisas que foram sendo construídas com o tempo e que é importante destacar que não foram demandas ou sugestões da rede, nem da direção da escola, muito menos da coordenação. Boa parte desses projetos surgiram dos professores. Foram iniciativas criadas por um professor ou um grupo de professores que foi se consolidando e que foi sendo compartilhada e multiplicada pela escola até se tornar um dos princípios da escola, né? Então, eu sempre fico muito honrada em falar tudo que a escola faz todos os dias, porque eu sei que eu represento um grupo de profissionais que é extremamente comprometido com a educação pública de qualidade, né? Com a educação pública de qualidade, com a inclusão, com o combate à xenofobia, com o combate às violências, né? Então, isso tudo que eu listei aqui é só um pouquinho do que acontece todos os dias lá na escola. Para começar, a gente sempre recebe crianças migrantes desde os primeiros anos, desde as etapas de alfabetização. E as professoras pedagogas que atuam com eles todos os dias vão criando estratégias que partem basicamente do acolhimento, né? A gente sabe, aqui todo mundo lembra de como foi o nosso primeiro dia na escola, né? A gente já chega muito desesperado, com muito medo daquele prédio gigante, daquela quantidade de gente caminhando por ali, e o quanto o abraço ou o olhar da professora faz a diferença, né? E elas partem disso. O princípio é acolher, é abraçar, é acalmar os ânimos e tentar, de alguma forma, integrar as crianças que chegam, as crianças que já estão lá. E aí, de um ano para cá, a gente tem construído, nos anos iniciais do ensino fundamental, algo que a gente chama de grupos de responsabilidade. Então, a gente divide as turmas em pequenos grupos, geralmente em quartetos, e aí a gente conversa com esses quartetos semanalmente ou diariamente, para mostrar para eles que aquele quarteto não é uma simples disposição de mesa. Aquele quarteto é um grupo em que cada um é responsável pelo outro, em que todo mundo se ajuda. Então, desde o primeiro ano, as crianças passam a olhar para o seu grupo com outros olhos. Eles passam a entender que, além de mim, eu tenho pessoas próximas a mim, eu sou responsável por elas, eu posso ajudá-las no que elas precisam, e elas também vão me ajudar quando eu precisar. E as crianças que não falam português são inseridas nesses grupos também. E aí a dinâmica do dia vai se construindo de forma com que eles passem de forma orgânica, natural, conviver com seus colegas, né? Então, esse acolhimento da professora e o acolhimento das crianças em sala de aula faz toda a diferença para quem está chegando, né? Para quem não fala português, para quem não entende português e para quem precisa ser alfabetizado numa segunda língua, numa língua que não é a sua. E dentro desse processo, isso vai acontecendo de forma natural. A gente sabe que as crianças têm mais facilidade, né, para aprender uma língua que não é a sua língua materna e para se integrar em espaços diferentes aos que eram seus, né? Então, essas dinâmicas vão sendo construídas diariamente nas turmas de alfabetização e a gente vê que funciona porque ao final do ciclo de alfabetização essas crianças estão lendo, escrevendo e falando em português, né? E a ideia também, e acho que isso é importante ressaltar, a gente tenta o tempo todo não substituir a língua ou a cultura que aquela criança traz. A gente quer que as coisas convivam, né? Que exista uma harmonia entre tudo isso. E a gente sempre vê relatos
por exemplo, há um projeto acontecendo em uma turma do primeiro ano que traz danças afro-brasileiras para as crianças. E um desses momentos a professora propõe numa turma de primeiro ano um determinado ritmo musical, eu não lembro agora qual era, mas era uma dança afro, e antes dela mostrar qualquer coisa a respeito dessa dança, ela coloca a música para tocar e pede para as crianças sentirem e se expressarem do jeito que elas gostariam ouvindo aquela música, né? E aí há os relatos de uma criança, que é o Bamana, que é um menino angolano, que começa a dançar, e a professora, quando conta, chora, dizendo que ele traz toda essa ancestralidade, né, dos seus povos, do lugar onde ele veio, de uma forma muito natural, né? Então, a nossa ideia é que isso sempre esteja... que a gente não perca isso de vista. A ideia não é apagar, né? A ideia é que as coisas aconteçam de forma natural. E aí, enquanto as crianças vão passando por esses primeiros anos do ensino fundamental, a gente vai construindo alguns projetos de forma mais sistemática. Um dos mais importantes da escola, que foi o que eu mandei, né, mandei um material com alguma antecedência para vocês, é o projeto Escola Apropriada, que já é um projeto bastante antigo na escola. Recentemente, ele perdeu alguma força depois da pandemia, né? Depois da pandemia, todo mundo perdeu as forças, né? É difícil a gente dizer que a gente conseguiu manter as coisas como eram, depois de passar 2 anos em isolamento e com tanta preocupação pela vida, né? Mas ele continua se mantendo, agora com algumas adaptações. Mas, em geral, a escola apropriada começa a partir do 5º ano. Quando que surge a ideia desse projeto? O diretor Cláudio, que é um dos idealizadores desse projeto e do projeto Portas Abertas, ele começa a observar e começa a ouvir também, a partir das falas dos professores, o enorme silenciamento e o isolamento das crianças migrantes do restante da escola, né? Então, quando a gente entrava, por exemplo, lá em 2014, 2015, em uma das salas, a gente via nitidamente a separação entre crianças migrantes e crianças brasileiras na sala de aula. Ou na hora do intervalo, pequenas rodinhas com crianças migrantes e outras rodinhas com crianças brasileiras, né? Além desse isolamento, a gente identificava também as muitas violências, né? A xenofobia presente, tudo que acontecia na escola era culpa de algum estudante migrante, ele era sempre apontado, né? Eles, no instinto de defesa, se isolavam, usavam sempre um capuz, não queriam conversar. Então, a gente começou a identificar esse tipo de coisa dentro do nosso corpo de estudantes. E a proposta foi criar pequenos grupos de discussão só para estudantes migrantes, para que eles falassem de si e das suas culturas, dos seus países, e que falassem do que eles quisessem falar. Que o protagonismo da discussão desses grupos fossem deles, né? Então, a gente passou a fazer reuniões quinzenais, em que todas as crianças, ou aquelas que quisessem participar, vinham para uma determinada sala. A professora Fernanda, que tinha, né, maior fluência em espanhol, conduzia essas conversas, e aí esse grupo foi se reconhecendo enquanto grupo e se fortalecendo. Eles se viam ali como um grupo importante na escola, eles estavam tendo, a partir daquele momento, espaço para falar de si, para conversar sobre seus problemas, né, e sobre suas questões. Quando esses encontros se consolidaram e começaram a ter maior regularidade, e a gente começou a perceber que as crianças estavam um pouco mais tranquilas, um pouco mais conscientes do papel delas naquele lugar, um pouco menos assustadas depois daquela chegada toda, a gente passou a pedir para que cada estudante convidasse um colega brasileiro para fazer parte dessas conversas, né? Então, o grupo dobrou de tamanho. Então, de 30 estudantes, a gente passou a ter 60, e aí já com alguns colegas brasileiros participando e se apropriando do que era conversado ali, né? Então, foi muito legal ver que esse grupo se constituiu, se tomou consciência da sua força e passou a abrir espaço para que os estudantes brasileiros conhecessem esse lugar, né? Além disso, com o passar do tempo, as pautas não eram mais colocadas pela professora, né? As pautas eram trazidas pelos próprios estudantes, as conversas eram conduzidas pelos próprios estudantes. E além de trazer estudantes latinos, né,
falantes de língua espanhola, de línguas latinas, a gente foi abrindo para outros estudantes. No final do ano, a gente tinha uma estudante marroquina conduzindo as conversas e uma estudante brasileira também, como participante desse projeto com muita força, né? E aí é bastante interessante você participar de uma reunião dessa, porque você vê crianças de muitas idades diferentes, de muitos lugares diferentes, falando sobre muitos assuntos, e tudo que era construído ali transcendia aquele espaço e começou a minimizar todos aqueles problemas que a gente identificou inicialmente, né? Então as crianças passaram a se integrar, as crianças passaram a respeitar as culturas que ali estavam, passaram a ter curiosidade para aprender sobre a língua de um colega, passaram a ter curiosidade para saber sobre o país, enfim. E aí a gente começou a ver esses guetos e esses grupos isolados se desmanchando, né? A escola passou a ser, de novo, um lugar de convivência e de construções coletivas que antes não acontecia, né? Então, esse é um dos projetos que a gente tem mais orgulho de falar. Ele foi semente para muitas coisas, inclusive para o projeto que hoje atende os pais dessas crianças, né, as famílias dessas crianças, que é o projeto Portas Abertas, Português para Migrantes Internacionais. Foi um projeto que também surgiu nessa época, em 2015, também por muito incentivo do diretor Cláudio, do professor César, de História, que percebia que as famílias também precisavam de um lugar para minimamente conseguir aprender um pouco do português, né? E a demanda era enorme, era gigantesca, né? Para cada estudante que a gente tinha, migrante, a gente tinha no mínimo 2 pessoas que se relacionam, né? Se relacionavam com aquele estudante que precisariam aprender português de alguma forma. E aí, dentro da escola, passou a se abrir turmas de português para migrantes internacionais. De 2015 para cá, esse projeto foi crescendo. O nosso projeto passou a balizar a própria política da cidade, que aí institucionalizou esse projeto como algo da rede municipal. Hoje é um projeto da rede, mas nasceu na nossa escola, né? Então, hoje a gente tem 4 turmas presenciais de português para migrantes, e se eu não me engano, são 12 turmas online, com professores de todos os cantos do país, ensinando português para essas pessoas, né? Então, eu costumo brincar que as terças e quintas-feiras, que são as noites em que o curso acontece, a gente tem festas das nações ali na escola, porque a gente vê pessoas rindo, conversando em muitas línguas, a gente vê muitas roupas diferentes, muitos hábitos diferentes, e todo mundo integrado, né? Todo mundo participando de um espaço que é coletivo e se apropriando desse espaço, né? A gente tem muito orgulho também desse projeto. Pensando também que os estudantes precisam protagonizar esse tipo de ação, precisam se envolver mais diretamente na proposta da escola, e que esse é um dos princípios também da nossa escola, né, o protagonismo do estudante, a voz do estudante. De 2 anos para cá, a gente trouxe a proposta dos comitês, né? Os comitês é uma adaptação daquilo que a gente chamava antes de Grêmio Estudantil, né? Que todo mundo aqui conhece, que a gente considera super importante, mas que a gente sabe que no final de todo o processo de eleição, né, é escolhida uma chapa, o grupo assume o lugar de Grêmio, começa a tomar algumas decisões, depois de um mês começa uma briga, começam problemas, porque são adolescentes tentando resolver coisas, né, juntos, e a gente sabe o quanto é difícil nessa fase da vida, e aí aquilo acaba se desmanchando e as coisas não vão para frente, né? Então, em resposta a isso, a gente entendeu que o protagonismo do estudante era importantíssimo, fundamental para a nossa escola, mas que era preciso abrir possibilidade para que todos os estudantes se engajassem nesse processo de olhar para a escola e de cuidar desse espaço como algo seu, né? Então, a gente conversando com todos os estudantes, fizemos muitas rodas de conversa, propusemos algumas frentes, eles propuseram algumas frentes, por exemplo, o comitê do abraço, o comitê dos diálogos de gênero, o comitê da comunicação, o comitê do esporte, comitê de práticas antirracistas, comitê de migração, comitê de cuidados com as áreas verdes, e aí tem mais alguns. Partindo da construção dessas frentes, as crianças puderam se inscrever
no comitê do qual elas mais se identificam, né? Então, a cada determinada semana, a gente colocou alguns cartazes para que elas se inscrevessem e elas se filiaram a esse comitê. E quinzenalmente a gente faz conversas dentro dos comitês, e aí a gente tem, por exemplo, no mesmo comitê, crianças do 5º ao 9º ano, conversando, por exemplo, sobre práticas antirracistas, ou sobre diálogos de gênero, ou sobre violência contra a mulher. E propondo coisas, propondo ações na escola quinzenalmente. Os 2 comitês que a gente tem maior cuidado são os comitês de prática antirracista e o comitê de imigração. E por que eu digo isso? Quando a gente abriu as inscrições para esses 2 comitês, para nossa surpresa, foram os 2 comitês mais esvaziados, né? E a gente sabe que a gente conversa muito sobre esses 2 assuntos, que a gente tem muitos projetos acontecendo, e para nossa surpresa, as crianças não quiseram se envolver nessas questões, né? E aí, a partir desse fato, a gente entende que era preciso retomar toda essa conversa e retomar toda a proposta da escola, pensar em novas práticas, novas ações e entender o porquê disso, né? Por que eles não quiseram se envolver com essas questões. Então, a gente tem estudado, né, a gente tem colocado como pauta do nosso processo formativo documentos que tratem da educação antirracista, documentos que tratem da questão dos estudantes migrantes, da xenofobia, né, dos povos migrantes, povos indígenas, para que a gente consiga entender como é que esse processo vem se dando. Então, os comitês estão se instituindo, é uma coisa nova para a gente esse ano, os grupos já estão formados, já têm feito as suas discussões e feito propostas que abrangem a escola toda, né. Com os pequenos, a gente também tem construído os comitês, mas de uma forma um pouquinho menor, já a gente tem dado passinhos, né, bem menores, mas eles também têm se envolvido nessas discussões. E aí, para terminar, a gente tem também, desde a pandemia, a Rádio de Bitita, que é um programa de podcast que nós criamos inicialmente para os alunos da educação de jovens e adultos, com a ideia de manter o vínculo entre os estudantes que vinham para a nossa escola, que estavam chegando ali de novo depois de anos, né, sem estudar, e que foram impossibilitados por conta da pandemia. Então, a ideia era que a gente mandasse mensagens de áudio para eles com bastante frequência, para saber como é que eles estavam, para mandar alguns informes rápidos sobre entregas de cesta básica, sobre vacinação, sobre as fake news, e que depois de um tempo essas pequenas mensagens foram sendo melhoradas, viraram uma ferramenta pedagógica bastante potente e acabaram virando pequenos programas de podcast com a participação dos estudantes, né? E aí também na Rádio de Bitita a gente pensava nos estudantes migrantes, a gente fazia em alguns momentos episódios bilíngues, então a gente falava em português e uma pessoa falava em espanhol ou em inglês, e disparava isso nos grupos de WhatsApp dos estudantes que a gente organizou assim que a pandemia, né, chegou. Então, Rádio de Bitita e canal de Bitita no YouTube também são ferramentas que a gente usa para dar voz a essas pessoas. Então, hoje a gente tem programas que são produzidos totalmente em uma única língua, totalmente em espanhol, totalmente em inglês, que são produzidos pelos alunos, né? Hoje a gente passou a bola para eles pensam a pauta, eles gravam, eles editam, eles postam, né? E eles ficam ali usando esse canal como uma ferramenta para mostrar que a escola também é deles, né? Está aberta para eles. Acho que sobre os migrantes era... tem mais algumas coisas aqui, ó. Então, a gente tem, além de todos esses projetos instituídos, alguns outros recursos que a gente usa diariamente. Eu não sei se vocês conseguem ver nessa foto, a gente procura como primeira coisa identificar os espaços da escola para que minimamente as pessoas consigam se localizar dentro dela, né? Então, todas as salas, todos os espaços, todas as áreas administrativas, os banheiros, enfim, todos os espaços da escola têm uma plaquinha com no mínimo 4 ou 5 idiomas para que isso garanta minimamente a liberdade da pessoa de se encontrar ali dentro, né? Então, a gente tem isso muito bem colocado, a gente sempre cuida para que isso se mantenha, né? Na nossa escola, a gente trabalha com um material que a gente chama de roteiros de aprendizagem. É um material autoral feito pelos professores, que parte de um eixo temático e que baliza os estudos das crianças do 6º ao 9º ano, né? Não vou me alongar, porque é um projeto bastante complexo também,
mas a gente não tem aulas fixas, nem turmas fixas. As crianças podem circular pela escola, podem estudar com crianças de outras séries e podem ocupar os espaços que elas quiserem para cumprir as suas tarefas e para conversar sobre o assunto em questão, né? Então a gente usa, e a gente fez recentemente uma força-tarefa para transcrever todos os roteiros para persa, para um estudante afegão que havia chegado na nossa escola recentemente. Era um aluno que já era alfabetizado, falava um pouquinho de inglês, e a gente usou as tecnologias, as professoras reconstruíram os roteiros, passando para persa todo o conteúdo que os próprios professores já tinham construído, né? Então, as tecnologias são nossas aliadas nesse sentido. A gente usa os tablets, os alunos têm aquela câmerazinha do Google para conseguir uma tradução simultânea, a gente traduz os materiais didáticos para eles, a gente procura, na comunicação com as famílias via WhatsApp também, né, sempre que possível, mandar os recados em português, em inglês, em espanhol, e para aquelas famílias que a gente sabe que precisa do persa, por exemplo, a gente manda, né? Então, são pequenas coisas que a gente procura cuidar o tempo todo e procura fazer, não deixar de fazer, né? As crianças precisam ter acesso a tudo que acontece, e a gente vai utilizando alguns recursos diariamente para dar conta disso, né? E aí, com tudo isso acontecendo simultaneamente, a gente começa a lidar com a questão das ameaças e os ataques às escolas, né? A gente, em determinado momento, chega na escola e começa a olhar para as crianças e perceber em seus olhares, em seus modos de se expressar, o medo que estava chegando, né? Então, as crianças chegavam chorando, não queriam mais ficar na escola, diziam que tinha escutado a mãe falando que teria um ataque, né, que queria ir para casa, ficar com a mãe. Os adolescentes se expressavam de um jeito um pouco diferente, com isolamento, com abraços, às vezes vinham abraçando a gente e, né, com uma expressão bastante carregada. Então a gente via muitos modos de expressão do medo ali. E aí a gente sabe que a nossa escola é muito dinâmica, toda escola é dinâmica, mas a gente percebeu que a gente precisava parar. Então, para tudo que a gente está fazendo, vamos falar sobre isso. Não dá para a gente ignorar o que está acontecendo e nem seguir a vida como se tudo estivesse normal. Então, nós paramos tudo mesmo. Fomos primeiro conversar com os estudantes. E a gente tentou fazer uma escuta bastante potente. A ideia era que cada professor se responsabilizasse por um grupo, e isso já é uma prática da nossa escola. A gente divide as classes em pequenos grupos, chamados tutorias, né? Então, cada professor é responsável por 15 ou no máximo 16 estudantes e tem uma proximidade maior com cada estudante, né? Então, a gente organiza a nossa escola dessa forma. Então, já há um hábito da nossa escola, já é um hábito em que as conversas aconteçam em pequenos grupos. Então, a gente partiu para ouvir as crianças. O que vocês estão sabendo a respeito? Por que vocês estão, né, com esse medo todo? O que está acontecendo, né? E aí, partindo dessa escuta, a gente trouxe alguns pontos importantes para discutir com os professores e com as famílias. A gente precisava falar sobre isso, né? Depois dessa escuta, depois dessa conversa com os estudantes, a gente foi conversar com um grupo de professores. Para fundamentar a nossa discussão, a gente usou o relatório da equipe de transição do governo, que foi organizado pelo professor Daniel Cara e uma super equipe, que trazia alguns dados importantes sobre os ataques às escolas, sobre a relação desses ataques com a extrema-direita, sobre a cooptação dos adolescentes para esses grupos extremistas, né? E trazia números, trazia as possibilidades e trazia propostas de políticas públicas, de propostas na esfera da escola, na esfera municipal, estadual e federal, né? Então, partindo dos dados que o relatório apresentava, a gente entendeu que era possível conversar com as famílias de modo a reafirmar tudo aquilo que a escola vinha construindo já há algum tempo, né? A ideia não era, e a gente escutou isso o tempo todo, a gente tinha filas de pais e mães no guichê para dizer, olha, o que a escola está fazendo para proteger nossos filhos?
a gente está vendo vocês derrubando os muros, né? A gente está vendo a escola como um espaço aberto, porque isso é algo que vem acontecendo também de acordo com a concepção da escola. A escola faz parte do bairro, a escola precisa ser vista por quem passa na rua, né? E a escola não é um lugar de prisão, a escola não é um lugar de repressão, a escola é um lugar de criação, né? A escola é um lugar em que as pessoas precisam circular, que as pessoas precisam se sentir livres para criar, para aprender, para trazer o que cada um tem de melhor, né? E também já há alguns anos a gente vem tirando uma grade, derrubando um muro, abrindo, né, ambientes, explorando tudo que a escola tem de melhor. E esse relatório pautou e reafirmou o que a gente já vinha fazendo. Então, não é solução tentar combater a violência com mais violência. Não é solução colocar um segurança armado na porta da escola. Não é solução aumentar o número de câmeras na escola, né? Não é solução trancar os portões ou subir os muros. Então, a gente passou a fazer também reuniões com as famílias, também em pequenos grupos. A gente não via a possibilidade de fazer grandes assembleias, né? A gente queria com que as pessoas se sentissem acolhidas em seus medos, em suas angústias, e que pudessem ser ouvidas também. Então, a gente fez muitas reuniões num único dia. Então, a gente fez reuniões às 7 da manhã, assim que o período começou, fez reunião na hora do almoço, fez reunião no final do período da tarde, fez reunião à noite, abrindo inúmeras possibilidades para que as famílias pudessem vir à escola e conversar com a gente sobre isso, né? E a gente reafirmou o tempo todo que nós estávamos juntos, né? A gente vinha o tempo todo pautando que a escola estava junto ali. A gente conhecia aquelas crianças. Se a gente tivesse medo das crianças que frequentavam a nossa escola, a gente já tinha perdido, né? As crianças que estão com a gente, estudam com a gente desde o primeiro ano, desde que tem 6 anos, né? A gente sabe exatamente quem são aquelas crianças e a gente busca estar perto o tempo todo, né? A gente começou a falar para eles sobre a importância dessa escolha. Todo mundo que estava na escola tinha escolhido estar ali, né? E isso faz toda a diferença. Todo professor que estava ali escolheu estar ali, escolheu estar próximo daquele grupo de estudantes e conhecia cada estudante e tem encontros diários com cada um deles e pergunta: você está bem? Como é que foi seu dia ontem? Eu vi que você faltou, o que aconteceu? Ah, professora, aconteceu um problema na minha casa, eu tô triste, Então, esse tipo de proximidade é algo que a gente já vinha construindo desde antes da gente pensar em possíveis ataques às escolas, né? É algo que já faz parte do projeto da escola. Então, a gente reafirmou tudo isso com as famílias, reafirmou o compromisso de estar junto, reafirmou o compromisso que a gente tem ético de, ao se identificar qualquer problema, fazer os encaminhamentos necessários para os serviços de saúde, para os serviços de atenção psicossocial, né? Em conversar com as famílias, em tentar trazer esse assunto à pauta, né? Conversar com as crianças e construir coisas coletivamente. E a gente reafirmou o tempo todo que a escola adota os princípios do diálogo e do respeito. O diálogo é a nossa maior segurança, né? A gente precisa conversar e a gente precisa se conhecer. Construir uma comunidade de aprendizagem, como a gente tem construído já há algum tempo, é a nossa maior arma, né? Conhecer um ao outro, estar próximo, fazer os encaminhamentos necessários, construir coisas coletivamente, se apropriar do espaço, participar de projetos, propor coisas, né? Não se sentir sozinho. Isso também é uma das principais ferramentas que a escola tem. Então, a gente fez uma série de conversas com as famílias, reafirmou tudo isso. Claro, a gente trouxe também a questão das redes sociais, né? A gente explicou que, apesar de parecer que a gente estava afogado em uma série de ataques, de ameaça, isso era devido ao algoritmo, aquilo que a rede social entende que engaja, então ela começa a disparar com mais frequência, aquilo que os nossos cliques indicam, né? Então a gente fez uma conversa bastante longa com as famílias nesses momentos de crise, e as famílias foram bastante receptivas com relação a isso. Não foi raro que cada reunião terminasse com aplausos, por exemplo, né? As falas do diretor, ou as falas da coordenação, ou as falas de algum professor que dizia que a gente está aqui, a gente está junto, né? E a pergunta que vinha era: mas vocês garantem que a gente está seguro?
Não, a gente não garante, né? Não dá para a gente garantir que nada vai acontecer. Mas a gente está aqui e a gente já vem há algum tempo, né, prevendo ou tentando consertar coisas que não estão boas, né? Tentando olhar para cada um dos estudantes e oferecer a ele aquilo que ele mais precisa, que é o acolhimento, que é o abraço, que é o ouvir, que é o respeito e que é o estar num lugar que o acolhe, né? Então, como eu acabei de dizer, o enfrentamento às violências é uma construção a longo prazo, e a gente vem fazendo isso já há algum tempo, com a intenção de estar próximo, partindo das tutorias, dos grupos de responsabilidade, estreitando os vínculos com todos que circulam pela escola, acionando as redes de proteção e, mais do que isso, falando sobre tudo, né? Em todos os projetos, além desses que eu apresentei para vocês, que tratam estritamente de pautas dos estudantes migrantes, a gente tem muitos outros projetos acontecendo na escola, né? Então, a gente tem os comitês que discutem racismo, os comitês que discutem violência de gênero, os projetos contra a homofobia, os projetos contra a misoginia. Então, tem uma série de assuntos que também perpassam os roteiros de aprendizagem, que perpassam as aulas de todas as disciplinas. Então, a gente tem trazido essas questões para conversar. E a gente sabe que a escola é um lugar de disputa, um lugar de diferenças, mas que é um lugar de criação. E a gente não pode se deixar abater, né? Voltar a se fechar e voltar a desconstruir tudo aquilo que a gente vem construindo. Então, acho que basicamente é isso, gente. Eu sei que talvez eu tenha me atropelado aqui no meu relato, mas é que são muitas coisas para tentar apresentar para vocês num período tão curto, né? Então seria bem legal se vocês pudessem de algum jeito conhecer a nossa escola ou visitar a gente, né? Estar mais próximo, conhecer os projetos que acontecem lá. E agradeço o espaço de fala, agradeço por esse espaço tão interessante para a gente trocar ideias. Muito obrigada, Gabriela, que realmente assim, é muito densa a sua apresentação, muito obrigada mesmo.